Seja bem-vindo a mais uma série de aulas aqui na Unreal Engine. E dessa vez a gente vai começar uma jornada completa pelo Niagara, que é o sistema de efeitos visuais e partículas da Unreal. Antes de entrar na parte prática, é importante alinhar um conceito fundamental. Niagara não serve apenas para criar efeitos visuais bonitos. Efeito visual não é enfeite. Ele faz parte do sistema de comunicação do jogo e influencia diretamente a forma como o jogador entende o que está acontecendo. É através dos efeitos que o jogo conversa com o jogador, mostrando impacto, direção, intensidade, perigo, recompensa e até emoção. Quando um tiro na cabeça, quando uma habilidade recarrega, quando o inimigo recebe um dano crítico ou quando algo importante acontece na tela. Quase sempre são os efeitos feitos com Niagara que estão reforçando essa informação. Por isso, VFX faz parte direta da experiência do jogador. Quando isso é mal feito, o jogo fica confuso, sem peso e sem leitura, mesmo que o resto da mecânica esteja funcionando bem. Nessa primeira aula, o objetivo é te apresentar o Niagara do jeito certo, entendendo a base, a estrutura e os principais blocos que compõem o efeito. A ideia aqui não é criar nada complexo ou cheio de detalhes, mas sim montar um efeito simples do zero, só para que você enxergue claramente como tudo isso funciona por dentro. Ao longo desse curso, a gente vai evoluir isso para efeitos mais organizados, mais bonitos e prontos para uso real em jogos e projetos profissionais. Pelo Content Browser, podemos clicar com o botão direito em qualquer pasta e criar um sistema de partículas. O sistema de Niagara é a estrutura principal do Niagara. Ele pode conter múltiplos emissores, que juntos formam diferentes tipos de efeitos visuais. É o sistema que pode ser colocado diretamente no mundo, ao contrário dos emissores. E também é nele que ficam expostos os parâmetros de usuário, que permite configurar e controlar o efeito em tempo de execução. Irá abrir uma janela com vários templates de sistemas e emissores. Ao invés de começarmos com um efeito pronto, vou selecionar a opção de criar um sistema completamente vazio. Isso é muito importante neste começo, porque criar do zero ajuda a entender exatamente o papel de cada parte do sistema. Eu crio esse Niagara System vazio, dou o nome com a nomenclatura NS_Niagara System e abro ele para edição. Assim que o Niagara abre, você vai perceber que a interface é dividida em algumas áreas. Existe uma área de preview, onde você consegue visualizar o efeito rodando, um painel com parâmetros e configurações, uma timeline que ajuda a visualizar o comportamento do efeito ao longo do tempo e principalmente a área onde a gente constrói o efeito em si. É aqui que você começa a entender a hierarquia do Niagara. Todo efeito começa com um sistema que tem essa cor ciano, tanto no gráfico como na thumbnail. Dentro do sistema você tem um ou mais emissores, e os emissores são responsáveis por gerar e controlar as partículas individuais. Pensando de forma simples, o sistema é o conjunto do efeito, o emissor é a fonte que gera as partículas e cada partícula é uma unidade individual que nasce, se comporta e morre. Dentro do Niagara, praticamente tudo gira em torno de alguns grupos principais. Existe o momento em que o emissor nasce, o momento em que ele é atualizado a cada frame, o momento em que cada partícula nasce, o momento em que cada partícula é atualizada a cada frame e por fim a parte que define como essas partículas vão aparecer visualmente. Entender essa separação é o que te dá clareza para saber onde cada coisa deve ser feita. Essa divisão é fundamental para trabalhar bem com Niagara. Como o nosso emissor está vazio, a primeira coisa que precisamos fazer é permitir que algo seja desenhado na tela. Para isso, a gente precisa de um renderer. O renderer define como a partícula aparece visualmente. Existem vários tipos de renders, como Ribbon, Mesh, Decal, mas o mais básico e mais utilizado é o Sprite Render, que basicamente desenha cada partícula como se fosse um sprite sempre voltado para a câmera. Só isso já prepara o sistema para que a gente consiga visualizar algo. Então o próximo passo é fazer com que esse emissor gere partículas. Para isso eu vou na atualização do emissor e adiciono um módulo chamado Spawn Rate. Esse módulo define quantas partículas são geradas por segundo. Se aparecer algum aviso ou erro, a própria Unreal irá sugerir para corrigir automaticamente adicionando os módulos necessários. Nesse começo eu deixo um valor bem baixo, algo como uma partícula por segundo.
apenas para facilitar a visualização e o entendimento do comportamento. Agora que o emissor está gerando partículas, a gente vai precisar definir como cada partícula nasce. Isso acontece na geração da partícula. É aqui que entra um dos módulos mais importantes do Niagara, o Initialize Particle. Esse módulo define as propriedades iniciais da partícula, como cor, tamanho, tempo de vida, rotação e outros atributos. Para deixar o efeito visível, eu começo definindo a cor simples, como verde. Assim, toda vez que uma partícula nasce, ela já sai com essa cor definida. Também é nesse módulo que a gente define o tempo de vida da partícula, que é quanto tempo ela permanece viva antes de desaparecer. Às vezes você vai perceber que mesmo ajustando o tempo de vida, as partículas parecem não morrer como esperado. Isso acontece porque, em muitos casos, é necessário garantir que exista um módulo responsável só para finalizar a vida da partícula. Esse módulo é o estado de partícula, que fica na atualização da partícula. Aqui na atualização da partícula é executado a cada frame para cada partícula viva. E o estado da partícula garante que, quando o tempo de vida termine, a partícula seja realmente destruída. A partir deste momento, o comportamento de nascimento e morte das partículas começam a fazer mais sentido. Até agora as partículas estão nascendo e morrendo, mas ainda estão paradas no mesmo lugar. Para dar movimento, a gente pode adicionar, por exemplo, um módulo de velocidade. Isso pode ser feito tanto ao gerar a partícula quanto na atualização da partícula, pois quando você adiciona ao gerar, a partícula recebe uma velocidade inicial, e adicionando na atualização, a velocidade é aplicada continuamente. Para esse primeiro exemplo, eu adiciono um módulo de velocidade ao gerar a partícula, para que cada partícula já nasça se movendo. Se surgir algum erro, basta corrigir automaticamente. Inicialmente, eu posso colocar valores simples de velocidade nos eixos, só para enxergar o movimento. Para ajudar também, podemos remover o background, o grid e o chão. Em seguida, a gente começa a dar vida ao efeito usando randomizações. Em vez de uma velocidade fixa, podemos clicar nessa setinha e trocar o valor por um intervalo aleatório, buscando por Random Range Vector. E definir qualquer mínimo e máximo. Assim, cada partícula irá nascer com uma direção e intensidade diferentes, o que deixa o efeito muito mais natural. Esse tipo de variação é essencial para qualquer efeito especial não parecer artificial demais. Com o sistema funcionando, eu posso aumentar a quantidade das partículas que estão sendo geradas por segundo e deixar o efeito mais visível. A partir daí, eu também posso explorar diferentes modos de direção da velocidade, como fazer as partículas saírem de um ponto, se espalharem em forma de um cone ou seguir em direções mais controladas. Esses modos são as bases de muitos efeitos comuns, como explosões, jatos, chamas e sprays. Pode até colocar para todas as direções assim. Voltando para a inicialização da partícula, eu posso refinar ainda mais o visual. Em vez de deixar uma cor fixa, eu posso definir um intervalo ou randomizar entre duas cores, fazendo com que cada partícula nasça com uma variação de cor. Também posso ajustar o tamanho das partículas usando os atributos do sprite, definindo tamanho uniformes, aleatórios ou não uniformes, o que muda completamente a leitura visual do efeito. Pequenas variações de tamanho e rotação fazem uma grande diferença no resultado final. Outro ponto muito importante é entender que os shaders e materiais estão diretamente ligados ao resultado final do efeito. O Niagara define o comportamento da partícula, mas é o material que define como ela reage à luz, como se mistura com o ambiente, se emite brilho, se é transparente ou opaca. Muitas vezes, pequenas mudanças no material transformam completamente a percepção do efeito, mesmo sem alterar nenhuma lógica do sistema. Por isso, Niagara e material precisam ser pensados juntos como parte de um mesmo processo visual. Além disso, o Niagara permite expor parâmetros que podem ser controlados de fora do sistema. Isso significa que você pode ajustar cor, intensidade, velocidade ou qualquer outro valor diretamente pelo blueprint, pelo nível ou até em tempo real durante o jogo. Depois que o efeito estiver pronto, usar ele na cena é simples. Basta arrastar o Niagara System para o nível e posicionar aonde você quiser.
A partir deste momento, ele passa a fazer parte do mundo como qualquer outro ator. Nessa primeira aula, o mais importante era você entender essa lógica do Niagara e os blocos fundamentais que formam o efeito. A partir daqui a gente vai começar a construir efeitos mais interessantes, mais organizados e pensados para uso real de gameplay, ambiente e feedback visual. A ideia é que ao longo dessa série você não apenas vai aprender a mexer nas ferramentas, mas também vai criar confiança para poder modificar todos os efeitos que já existem pela Fab e também os efeitos que a Epic nos dá de graça. Saber como trabalhar com efeitos visuais fará toda a diferença para aumentar o nível dos seus projetos. Então, a partir de agora, vamos desenvolver um olhar mais crítico sobre como os efeitos visuais influenciam diretamente na experiência do jogador. Deixe um like aí se gostou e se inscreva para não perder as próximas aulas sobre Unreal. Faça experimentos. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!